Olá amigos, bom dia, mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho, ao nosso Evangelho diário e também ao estudo do Livro dos Espíritos. É com muita gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus, aos nossos irmãos espirituais e a todos vocês que estamos mais uma vez para prosseguir na nossa caminhada, fazendo o nosso Evangelho diário para fortalecer a todos nós, o nosso lar, as pessoas que nós amamos e o nosso planeta, cada vez com mais Evangelho, cada vez com mais preces, com mais orações e ações, estará com certeza se modificando para melhor. Vamos dar continuidade no item que nós estávamos comentando anteriormente, que era Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Nós comentamos e lemos ontem o item 14, vamos ler hoje o item 15, também falando do perdão das ofensas. Bom dia, Elizabeth Cordeiro, bom dia, tudo bom? Um excelente dia para todos nós. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se tiverdes rigor mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que, a cada dia, tendes mais necessidade de indulgência? Ó, infeliz aquele que diz, eu nunca perdoarei. Pois pronuncia a sua própria sem condenação. E além disso, quem sabe se, indo ao fundo de vós mesmos, não vereis que foste vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com um aborrecimento e acaba com uma desavença, não fostes vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não vos escapou, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário está errado em se mostrar tão suscetível, mas essa é mais uma razão para que sejais indulgente, para não merecerdes a censura que dirigis a ele. Admitamos que fosse realmente ofendido, numa dada circunstância. Quem diz que não fostes vós quem envenenastes a coisa com represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências, e se não fizestes, sois culpados. Mas admitamos, enfim, que não tenhais absolutamente nenhuma reprimenda a vos fazer, em vos mostrando clemente, só teríeis mais mérito ainda. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário, eu lhe perdoo, porém experimentam interiormente um secreto prazer com o mal que acontece a ele, dizendo consigo mesmo que ele teve o que mereceu. Quantas as que dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas nunca me reconciliarei, não quero mais vê-lo pelo resto da vida. É este o perdão do Evangelho? Não. Minha cachorra está aqui fazendo farra aqui, fazendo uma bagunça. Que a irmã foi no médico, eu tive que ficar com a cachorra. E a cachorra está bagunçando aqui. Se ouvir os latidos aqui, é normal. Pois foi ela que fez a chamada do Evangelho hoje, que ia até às 8h15. Né, Lili? Voltando aqui. Muitas pessoas dizem de seu adversário, eu lhe perdoo, porém experimento interiormente um secreto prazer com o mal que acontece a ele, dizendo consigo mesmo que ele teve o que mereceu. Quantas as que dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas nunca
me reconciliarei. Não quero mais vê-lo pelo resto da vida. Bom dia, Silvia. É este o perdão do Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita um véu sobre o passado. É o único que contará a vosso favor, pois Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Perante ele, não é possível fingir, através de palavras e simulacros vãos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de aviltamento e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos do que pelas palavras. A mensagem foi atribuída a Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Eu perdoo, mas tudo bem. Um dia vai encontrar alguém que faça o que eu não tive coragem de fazer. Isso é perdão? Não é um ensaio de perdão, né? É um comecinho, mas não é perdão. Eu perdoei, mas aquela pessoa que você perdoou não consegue um emprego bom, não consegue um casamento, não consegue nada, você fica assim, ó, esboçando um leve ar de contentamento porque a pessoa está se dando mal. Isso é perdão? O perdão que o Evangelho nos ensina? Também não é. Então, bom dia, Luciene. Bom dia para nós aqui, boa tarde para você aí. Então, o perdão é um exercício diário, sempre exercitando o perdão, porque nós ainda não conseguimos perdoar de uma forma plena. Ou melhor, seria interessante que nós conseguíssemos não nos ofender. Assim nós não precisaríamos perdoar, estaria tudo bem. Mas a gente ainda se ofende muito, a gente se melindra muito e a gente está sempre se irritando, e com isso a gente fica o quê? Se sentindo magoado, chateado, atingido, e acha que alguém nos magoou, nos atingiu, e a gente precisa o quê? Perdoar a nós mesmos pela nossa ainda invigilância, por essa falta de evolução, e perdoar o nosso agressor, porque ele está tão doente quanto nós. Está da mesma forma procurando se melhorar como nós. Só que às vezes a válvula de escape, aquele pino da panela de pressão, que sai aquele ar quente fervendo, é necessário em algumas situações. E nós estamos aqui para aprender a ter a tolerância, a paciência, a indulgência, exercitando a cada dia com todas as pessoas que nós conhecemos e as que nós não conhecemos, que cruzam o nosso caminho, nos dando essa oportunidade desse teste, né? É verdadeiramente uma prova que nós passamos. Então, com esse item nós terminamos o que falava sobre o perdão, as instruções dos Espíritos. Vamos agora ao Evangelho, vamos passar agora ao Livro dos Espíritos, questão 260, falando da vida espírita e também falando da escolha das provas, que nós ainda estamos na escolha das provas. Questão 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de uma vida? É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Para ver se ele realmente conseguiu aprender. A gente comentou um pouquinho disso ontem. 260A. Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? E deveríamos lamentar isso? E é o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça bem logo em vossa terra. 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição,
terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc.? Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas, mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e essa lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. 262. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. E 262A. Quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento, e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. É o que o Espiritismo chama de reencarnação compulsória. Ou seja, você precisa reencarnar. Eu não quero, você vai reencarnar. Não, já reencarnei. É assim que funciona. 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Não, pois muitos creem na eternidade das penas, e como já vos foi dito, isso é um castigo. Ou seja, após a morte, vai passar um tempinho, vai despertar e vai estar com as ideias ainda que teve na última existência. E se ele tem uma ideia das penas eternas, do castigo eterno, do inferno, do céu, ele vai demorar um tempinho para se adaptar na erraticidade e poder entender que realmente não é eterno, mas que ele tem que reencarnar e se melhorar. Aí sim ele vai ter condições de se preparar e, com o auxílio dos amigos espirituais, estar preparando uma nova reencarnação. 264, dá tempo ainda? Dá, 264, dá tempo ainda. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. As provas e expiações realmente não são fáceis. Aí você pergunta assim: como é que pode escolher uma prova tão difícil, sabendo que vai ser assim? Eu não escolheria. Será que não? Porque o interesse nosso, nosso entendimento como encarnados, não é o mesmo que nós temos quando estamos libertos do corpo e conscientes. O espírito liberto do corpo, ele sabe que aquele remédio ruim é que vai fazer com que ele realmente tenha a sua melhora. Por isso as decisões
no campo espiritual, às vezes nos deixam assim, perplexo. Como é que pode ter feito isso, escolhido aquilo, tão difícil? Por que não pediu aquilo? É porque nós, fora do corpo, temos uma outra visão, uma visão mais ampla, estamos mais próximos aos nossos mentores, que estão nos orientando e nos dando a melhor forma de nós raciocinarmos e escolhermos. E quando não conseguimos escolher, quando ainda somos imaturos, como foi lido na questão anterior, eles escolhem por nós e nos dão um empurrãozinho, um empurrãozão. 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos, ou para poder entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Resposta: há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmo o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Tá bom, tá legal, todo mundo lá, né? No vício, na droga, na bebida. Ele gosta, pediu para reencarnar, mas um dia vai cair a ficha, né? Essa expressão é bem antiga, né? Um dia ele vai se tocar que realmente aquilo não é bom para ele, mas pode demorar o tempo que for. E quando vê que realmente se prejudicou, começa o seu castigo, e se ele acreditar nas penas eternas, vai sofrer muito tempo até realmente entender que pode sair dessa assim, que tem todo o amparo para poder se modificar. E 266, para encerrarmos, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Já comentamos, né? Então vai ser mais fácil. Para vós, encarnados, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. O homem submetido na terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem substituir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido, não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos, libertos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhe parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida. Caramba, é complicado. Aqui tem mais uma meia página. Vamos acabar, né? Vamos um pouquinho só. Da vida corpórea. Pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-lo chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras que apenas entrevê. É para atingi-la que procura melhorar-se.
Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas, nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos, no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem às provas voluntárias que devem proporcionar-lhes honra e proveito se as vencerem? A que o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhor na carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores que são outras tantas provas. A vida humana é assim, é o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa. Se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna, aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido o de príncipes ou milionários, são como os míopes que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante, no fundo de um vale nevoento, não vê a extensão nem os pontos extremos de sua rota, mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta a percorrer, vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale, desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória, passageira? Tivemos que esticar quase 10 minutos, me perdoem, mas foi assim, complemento, não tinha como cortar pela metade. Então aí mostra, nesse último comentário, a lógica do espírito escolher provas mais difíceis, mais duras aos nossos olhos de encarnados, porque vai ter maior rendimento, maior mérito, mais mérito e vai conseguir superar as suas dificuldades. Gente, um grande abraço, mais uma vez, desculpe por ter esticado e alongado um pouquinho o nosso horário, e amanhã a gente volta às 8h15 com mais o Evangelho da Manhã e mais um estudo. Um abraço, fique com Jesus e até a próxima oportunidade.